Louvado seja Deus. João capítulo 10, versículo de número 10. Nós vamos ler esta palavra para a nossa ligeira meditação. Eu quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Capixaba. Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo através da AM 1050 e a FM 105.1. Deus abençoe todos os nossos ouvintes da Rádio Capixaba. E louvo a Deus também pela vida dos irmãos internautas que estão nos acompanhando através do canal da internet. Que Deus abençoe vocês também. Fiquem ligados, porque Deus tem bênção para vocês também. Tem ou não tem, irmãos? João capítulo 10, versículo 10. Diz assim, é uma palavra muito conhecida de todos vocês. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A mensagem está baseada na segunda parte do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Palavra de Jesus, né? Ele está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É aqui que está baseado a nossa meditação. Levanta a mão ou a Bíblia Sagrada. Feche os olhos e diga assim em oração: meu Deus, mais forte, meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. E eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Jesus está falando de uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero dizer a vocês que esta vida abundante que Jesus está falando aqui no versículo 10 do capítulo 10 de João, não diz necessariamente no aspecto financeiro. Essa vida abundante, ela não está relacionada necessariamente no aspecto financeiro. É claro, é óbvio que Deus nos abençoa em todos os aspectos da nossa vida, inclusive no aspecto financeiro, porque todos nós sabemos que a definição da palavra abundar é crescer, aumentar, progredir e prosperar. Então Deus tem bênçãos para todas as áreas da nossa vida, incluindo na área financeira. Mas quando Jesus fala aqui nesta vida abundante, ele está falando de bênçãos que nós recebemos dele por intermédio do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia Sagrada fala da abundância de Deus em muitos sentidos, que ele, Deus, derrama sobre a nossa vida generosamente. E eu quero falar de algumas destas bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas
de forma muito generosa. A palavra está dizendo, Jesus está falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quero falar de uma bênção por nome graça, graça abundante. Jesus veio trazer para nós uma graça abundante. Que graça abundante é esta? Quando nós lemos Romanos, capítulo 5, versículo 17, ali a Bíblia Sagrada fala, ouça bem, se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça de Deus reinará com Jesus Cristo. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Quando a Bíblia Sagrada fala da graça, ela fala de uma graça redentora. É uma graça abundante, a graça redentora. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9, a palavra diz, pois é pela graça que somos salvos, por meio da fé. Ouça bem, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a palavra está falando na graça redentora, nessa abundante graça de Deus, graça redentora. É pela graça que somos salvos por meio da fé. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos tal graça, mas Ele, pelo seu grande e infinito amor, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para nos abençoar com essa graça redentora. Então nós não podemos fazer nada que venha substituir aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, por meio da graça, favor imerecido. Então, pela graça, somos salvos, mediante a fé. A fé é nossa, a fé é um instrumento. Nós precisamos crer no sacrifício vicário de Jesus, nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos crer e aceitar essa abundante graça, a graça redentora que veio trazendo salvação a todos os homens. É isso que diz em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, vivamos neste presente século uma vida santa, justa e piamente. É a abundante graça de Deus, a graça redentora. Sem a graça, sem esta abundante graça, nenhuma alma se salvaria. Mas nós glorificamos ao Senhor, porque Deus enviou Jesus Cristo, a graça redentora, para nos salvar, para nos redimir, para nos regenerar, para resolver o problema do pecado. Aleluia. Agora, quando falamos de abundante graça, então falamos da graça redentora e falamos da graça sustentadora. Diga comigo, graça sustentadora. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Ouça bem. Ali, quando Deus vem ao apóstolo Paulo e diz: a minha graça te basta, pois o meu
poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Aqui fala na graça sustentadora. Você sabe que Paulo orou a Deus. Paulo tinha um problema, ele tinha um espinho na carne, que alguns estudiosos afirmam que era uma enfermidade que Paulo tinha. Mas a verdade é que Paulo, ele tinha um incômodo, um espinho na carne, algo que te afrontava e pode realmente ser uma enfermidade. E ele orou a Deus para que aquilo fosse retirado dele. E quando ele orava pela terceira vez, Deus veio a ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O que é que Deus estava falando para Paulo? Deus estava falando que a graça que estava na vida dele ia sustentá-lo naquele momento difícil, naquele momento de dores, naquele momento em que o espinho na sua carne lhe afrontava. Deus falou: a minha graça te sustenta, a minha graça te sustenta, a minha graça te sustenta. Não é isso que acontece conosco? Quantas vezes nós nos sentimos debilitados, quantas vezes nos sentimos fragilizados, quantas vezes nos sentimos fracos, quantas vezes estamos doentes, enfrentamos um problema. É um espinho na carne, é uma enfermidade, é um problema no lar, é um problema na família, é um problema financeiro, é um problema de ordem jurídico, é um problema emocional que nos afronta, é um espinho na carne. E a gente se sente fragilizado, fraco, e a gente não percebe que há uma abundante graça de Deus em nossas vidas. Às vezes pensamos que não vamos suportar tal tribulação, tal adversidade, esquecendo que há uma abundante graça de Deus em nossas vidas, a graça redentora, mas a graça sustentadora. Essa graça sustentadora nos sustenta na hora da dor, na hora do perigo, na hora da tribulação, na hora da adversidade, na hora da enfermidade. Nós temos a graça que nos sustenta. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Quando falamos na abundante graça de Deus, então falamos na graça redentora, na graça sustentadora e na graça capacitadora. É uma abundante graça, é abundância de graça. Diga comigo: graça capacitadora. Não, diga mais forte: graça o quê? Capacitadora. A graça que nos capacita. Nós vemos isto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O que é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10? Paulo diz o seguinte: pela graça de Deus sou o que sou. Olha só. Pela graça de Deus sou o que sou. Sei que a sua graça não foi vã para comigo. Ora, sabemos que Paulo era um homem formado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha uma formação acadêmica tremenda. Se fosse hoje, nos nossos dias, eu diria que Paulo tinha 3 doutorados, no mínimo. Ele tinha uma capacidade intelectual exorbitante. Mas quando ele foi falar da graça de Deus, ele disse: sou o que sou pela graça. Ele não disse: sou o que sou pelo meu intelecto. Ele não disse: sou o que sou pelo meu doutorado. Ele não disse: sou o que sou pela minha formação acadêmica.
Ele disse: eu sou o que sou pela graça. Porque ele entende que a graça é capacitadora. E foi a graça que o capacitou para ele ser o que ele era. E às vezes a pessoa não tem essa percepção. A pessoa se exalta, empina o nariz. Tem gente que não pode ter posição, né, irmão Luiz? Tem gente que, se tiver uma posiçãozinha mais ou menos, já empinam o nariz e acha que é melhor que todo mundo, acha que é merecedor daquilo, não é verdade? Não consegue entender que em tudo isto está a graça de Deus, que se não fosse a graça capacitadora de Deus, ele não seria o que é. Aleluia. Mas Paulo entende a graça capacitadora de Deus. E ele diz: sou o que sou pela graça de Deus. Aleluia. Nós somos o que somos. Não é pelos nossos méritos, é pela graça capacitadora de Deus. E tem gente que se gloria, não é? Se exalta. Nós lemos em Jeremias 9, 23. O que a palavra diz em Jeremias 9, 23? Deus fala através do ministério do profeta Jeremias. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, não se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer, em conhecer o Senhor e saber que eu sou o Senhor, o que faço juízo e justiça. Aleluia, glória a Deus. Quem somos nós sem Deus? Se nós entendemos algo, entenderíamos se Deus não abrisse o nosso entendimento. Por isso Paulo entende a graça de Deus e ele diz: sou o que sou pela graça de Deus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Receba esta abundante graça de Deus, graça redentora, graça sustentadora, graça capacitadora. Mas quando eu olho para este texto sagrado, Jesus falando que veio da vida abundante, eu entendo também que Ele nos tem dado uma abundante misericórdia. Ele tem derramado sobre nós abundância de misericórdia. Quando lemos o Salmo 78, no versículo 38, ouça o que o salmista diz no versículo 38 de 78 de Salmos. Mas ele foi misericórdia. Ele quem? Deus. Perdoou os seus pecados e não os destruiu. Desviou a sua cólera e não deixou despertar a sua ira. Olha que abundância de misericórdia de Deus. Que coisa tremenda. O escritor destes salmos, ele entende
a abundante misericórdia de Deus derramada sobre nós. Ouça a expressão, eu vou repetir. Mas ele foi misericórdia, perdoou os seus pecados e não os destruiu, desviou a sua cólera e não deixou despertar a sua ira. O que é que nós merecíamos? Sermos destruídos, porque não seria Deus nos destruindo, seríamos destruídos pelos nossos próprios pecados. Depois que nossos primeiros pais pecaram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus podia ter entregado o homem à destruição total, porque o homem seria destruído pelos seus próprios pecados. Mas olha só, ele foi misericórdia, perdoou os nossos pecados, não nos destruiu, desviou a sua cólera de nós e não deixou despertar a sua ira. Muito pelo contrário, quando o homem pecou e era merecedor de total destruição pelos seus próprios pecados, aí veio a misericórdia de Deus, o sacrifício de Jesus para nos perdoar, para resolver o problema do nosso pecado. Aí veio Jesus para trazer o direito de nós sermos reconciliados com Deus novamente, e é por isso que nós estamos aqui, desfrutando da sua graça, desfrutando da sua misericórdia. Você pode glorificar o nome deste Deus? E quando falamos da misericórdia de Deus, nos lembramos de Lamentações 3, 22 ao 23, que fala de uma misericórdia que se renova. Quando falamos da misericórdia de Deus, lembramos-nos do Salmo 103, versículo 1, que fala de uma grande misericórdia. Quando falamos da misericórdia de Deus, nos lembramos também do versículo 17 do capítulo 103 de Salmos, que fala de uma misericórdia que não tem fim. Então veja bem que se trata de abundância de misericórdia. E o Senhor, Ele tem tido misericórdia do seu povo. Ah, se não fosse o Senhor, aleluia, glória, você pode dar glória, você pode glorificar a Deus pela abundante misericórdia que Ele derramou sobre nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando falamos desta vida abundante, nos lembramos também de uma paz abundante que o Senhor nos oferece. Uma paz abundante que Ele nos oferece. E quando eu falo disso, eu me lembro do escritor dos Salmos 37, no versículo de número 11, ali diz a palavra que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Olha aí. Aleluia! Louvado seja Deus. Ouça bem. Versículo 11 do capítulo 37 de Salmo. Os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância da paz. É uma paz abundante. E no versículo 7 do capítulo 72 de Salmos, o escritor destes Salmos diz o seguinte: nos seus dias florescerá, o justo terá abundância de paz. Outra vez falando da abundância da paz de Deus para nós. Receba no seu coração essa paz abundante. Jesus quer proporcionar para você esta paz abundante. Em João capítulo 14, versículo 27, a palavra diz que Jesus nos dá esta paz. Veja bem, Jesus nos abençoa com esta paz. Jesus é a nossa paz. Quando nós lemos Isaías 26, 3, livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3, a palavra diz: ouça bem, tu conserva aquele cuja mente está firmada em ti, tu conserva em paz. Aquele cuja mente está firmada em ti, tu conserva em paz. O que é paz? É um estado de calma, de tranquilidade. O que é paz? É a ausência de perturbação e agitação. Há muitas pessoas que vivem agitadas, vivem perturbadas, o seu emocional está abalado. Pessoas desequilibradas, pessoas que não têm equilíbrio emocional, pessoas que facilmente se deprimem, pessoas que facilmente se angustiam-se. As lutas, tribulações, circunstâncias desta vida angustiam facilmente estas pessoas, e elas ficam desequilibradas e não têm paz interior. Vive numa agitação interna, vive em pé de guerra, em desarmonia dentro delas próprias. Sabe por quê? Porque está faltando esta paz abundante. Mas Jesus está te oferecendo hoje esta abundante paz. Receba no seu coração, receba no seu coração, receba no seu coração a paz de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida tremenda é essa? Vida em Cristo Jesus. Paulo falou desta vida várias vezes, inclusive em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. Paulo disse: estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo está falando dessa vida abundante. Ele está falando dessa abundante vida que ele havia recebido em Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 15 de João, nos fala dessa vida frutífera,
essa vida abundante é uma vida frutífera. Quando lemos Romanos 8:37, nós entendemos que esta vida abundante é uma vida vitoriosa. Quando Paulo diz sobre todas as coisas da vida, ou seja, sobre todas as tribulações, somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Quando lemos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 23, nós entendemos que esta abundante vida é a vida no Espírito Santo. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos dá vida abundante, ou seja, uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor veio para reatar o nosso relacionamento com Deus. O homem tinha esta vida abundante lá no Éden, antes do pecado. Mas o pecado cortou esse relacionamento que havia entre o homem e Deus. Então precisava vir Jesus para reatar essa vida de relacionamento com Deus. Por isso ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele diz vida abundante, essa expressão quer dizer um relacionamento vivo, real, constante e verdadeiro com Deus, onde Deus fala e eu ouço a voz de Deus. Só teremos um relacionamento com Deus abundante se houver entrega total, se houver renúncia, se houver desejo de ouvir a voz de Deus e de fazer a vontade de Deus. Aí sim, aí nós temos esta vida abundante, relacionamento com Ele. Quando Jesus fala dessa vida abundante, Ele está prometendo uma vida em que a graça em abundância, o amor, a misericórdia, a alegria e a paz é de fato bênçãos que Ele nos proporciona nesta vida abundante. É importante ressaltar que essas bênçãos são divinas. Isto significa que não é abundância de qualquer vida, não é abundância de qualquer misericórdia, de qualquer paz, de qualquer alegria. Essas bênçãos têm origem no próprio Deus. Essas bênçãos têm origem do próprio Deus. Elas revelam a certeza e a garantia da nossa salvação em Jesus Cristo. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe abençoe. Aleluia, pode glorificar. Ele merece ser glorificado. Ele merece ser glorificado. Glorifica o nome dele.